Olá, boa tarde. Aqui é o Fábio, advogado da Hannover Cidadania Alemã. E hoje, atendendo a pedidos, eu vou tocar num tema que é muito relevante para a cidadania alemã e que é um questionamento realmente de muita gente, que é a questão da matrícula consular. Para nós entendermos a questão da matrícula consular, nós primeiro temos que entender o que dizia a Lei de Cidadania Alemã. A Lei de Cidadania Alemã de 1870, que entrou em vigor em 1871, ela dizia o seguinte em seu artigo 21: o alemão que deixasse a Alemanha, ou seja, emigrasse para outro país, e lá permanecesse por mais de 10 anos ininterruptamente, perdia automaticamente a cidadania alemã. Ou seja, um alemão então que viesse para o Brasil, por exemplo, em 1885, e aqui ficasse por mais de 10 anos depois, ou seja, em 1895, perdia automaticamente a cidadania alemã. E quais eram as formas de se evitar essa perda da cidadania? Haviam duas formas previstas nessa mesma lei. Uma era retornar à Alemanha, ou seja, cada vez que o imigrante retornasse à Alemanha, esse prazo de 10 anos era extinto, suspenso, e iria recomeçar caso ele saísse da Alemanha novamente. E a outra forma, mais comum, era fazer a matrícula consular. O que era a matrícula consular? Era um registro que o imigrante tinha que fazer no consulado. Então ele, ao chegar no Brasil, ele, para não perder essa cidadania, caso ficasse 10 anos, ele deveria ir até um consulado alemão aqui no Brasil e se apresentar, se registrar. Então o consulado ia anotar, ia escrever num livro, que era o livro de matrícula, o nome, sobrenome, data de nascimento, local de nascimento, número do documento do imigrante, a residência, onde que ele morava, e ia colocar a data de entrada da matrícula, o dia em que ele fez esse registro. Ou seja, cada vez que ele se registrava nessa matrícula consular, o prazo de 10 anos era interrompido e começava a contar novamente a partir da data da matrícula. Então isso é extremamente relevante, porque nos casos de cidadania alemã, quando alguém vai entrar com um processo de cidadania, a primeira pergunta que nós temos que fazer é verificar realmente o ano de chegada ao Brasil. E se foi realmente durante o período da vigência dessa lei, era necessário que ele tivesse feito essa matrícula, ou então retornado à Alemanha para que não perdesse a cidadania alemã. É fato incontroverso que a maioria dos imigrantes alemães não fez essa matrícula. E por quê? Seja porque muitos desconheciam a lei, não sabiam dessa obrigação, mas havia também uma grande quantidade de imigrantes que simplesmente não tinham interesse em fazer essa matrícula porque não tinham mais interesse em manter a cidadania alemã. Isso para eles era irrelevante naquele momento histórico. Nós temos que entender que a maioria dos imigrantes alemães imigrou para o Brasil e para outros países em definitivo, buscando uma nova oportunidade de vida, e não tinha por que manter laços estreitos ou se registrar perante os órgãos alemães, pois não tinha interesse em retornar para a Alemanha. E também não ia imaginar que isso seria depois necessário para seus netos ou bisnetos, depois pedirem a cidadania. Então, a grande maioria dos migrantes realmente não fez, e isso acaba sendo impactante nos pedidos de cidadania hoje. Tá? Mas essa lei, ela também, essa questão da perda da cidadania, ela foi muito criticada na época por movimentos partidários alemães, e então isso culminou na alteração da lei em 1913, tá? Onde a grande alteração da nova lei de cidadania, então, que entrou em vigor em 1914, foi realmente essa questão da perda da cidadania. Eles viam que isso não era uma coisa que trazia nenhum bem para a Alemanha, pelo contrário, a Alemanha estava perdendo cidadãos que poderiam vir a ser úteis no futuro. Então, em 1914, a lei foi alterada, e a partir então de 1º de janeiro de 1914, a lei de cidadania alemã não previa mais a matrícula. A consequência prática disso é que os imigrantes alemães que deixaram a Alemanha a partir de 1º de janeiro de 1904 não precisavam mais fazer essa matrícula, mesmo que a lei ainda estivesse em vigor. Mas por quê? Porque vamos imaginar o caso de um imigrante que deixou a Alemanha em 1905. Quando ele fosse completar 10 anos fora da Alemanha, em 1915, a lei já tinha sido
revogada, né? Então ele nunca chegou a ficar 10 anos no exterior sem a matrícula, porque quando ele iria completar esse período, a matrícula já não era mais exigida, né? Então, antes de qualquer pessoa entrar com o processo de cidadania, gastar às vezes dinheiro com certidões, traduções, é necessário fazer essa verificação, né, se o imigrante fez essa matrícula consular, ou se pelo menos ele retornou para a Alemanha, ou até mesmo manteve a cidadania de outra forma, renovando documentos, passaportes. Isso tudo pode ser provado para mostrar que a pessoa não perdeu a cidadania. Tá? Então, espero ter explicado e estamos à disposição para tirar eventuais dúvidas. Obrigado.